Muito obrigado, pastor Nelson. É sempre uma grande responsabilidade ceder o púlpito para um outro pregar, não é? Não tira a responsabilidade. Então, tudo o que eu fizer, a responsabilidade é dele. Realmente aqui estive já algumas vezes, no tempo do pastor Arthur, 2 ou 3 vezes, já não me recordo mais, faz tanto tempo, não é? E, ultimamente, num aniversário também, quando o pastor Irlande aqui... Pastor Irlande foi meu professor do Seminário do Sul. Você não teve esse privilégio? Você não teve esse privilégio? Não. De ter o pastor Irlande como seu professor? Sim? Isso é um privilégio muito grande, não é? Um homem de Deus. Trago, meus irmãos, as saudações da Igreja Mãe, da Igreja Evangélica Batista no Alto da Moca, que é aqui praticamente vizinha, não vizinha no bairro, mas vizinha de bairro, né? Bem próximo daqui, e nós estamos orando pelos irmãos, agradecendo a Deus pela existência desta igreja e, ao mesmo tempo, rogando pelas famílias neste período tão difícil e pela comunhão. Dou graças a Deus pelo encontro com um pastor que é o pastor desta igreja já há vários anos, pastor Nelson, em várias ocasiões, e este privilégio de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus nesta manhã. Sei que os irmãos estão preocupados com um tema, e este tema é comunhão, a igreja em comunhão. Igreja, o que é igreja? Antes de ler o texto, antes de pensar no que é a igreja, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. E até gostaria que houvesse a resposta. O que é igreja? Alguém quer responder? O que é igreja? Pode responder. Mais alto para eu poder entender? Igreja é corpo de Cristo. Ok, mas não me satisfaz completamente esta resposta. O que é igreja? É comunhão do povo de Deus. De certa forma, sim. O que é igreja? Reunião dos santos, sim, é equivalente ao que a irmã disse aqui, mas uma assembleia, a palavra igreja significa assembleia de Deus, a igreja, como? Repita, cada um de nós como igreja, está caminhando bem. O amor ao próximo. O que é igreja? O que é igreja? Evidentemente, eu quero que os irmãos digam o que eu quero interpretar, não é? É esta a realidade. É assim que a gente age. O que eu quero que você diga é o que eu acho que é. Mas então eu vou explicar. A igreja, algumas das respostas é povo de Deus, a igreja é assembleia, a igreja é corpo de Cristo. Mas o que é igreja? Igreja é a ação de Cristo na minha vida, na sua vida. Você é a igreja. Normalmente quando faço essa pergunta, a resposta é: nós somos a igreja. Não, nós não somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Eu não posso delegar a você esta responsabilidade de ser igreja, diluindo no nós. Eu preciso me identificar, igreja de Jesus Cristo. Agora eu pego o texto, um único verso que quero ler com os irmãos em Mateus, no capítulo 16, o verso 18. Esse verso é muito interessante porque ele nos traz a possibilidade de entender um pouco mais o que o Senhor Jesus quer nos dizer a respeito da igreja. O que é igreja? O Senhor Jesus Cristo vai dizer aos discípulos
aos apóstolos, a Pedro em particular, e o texto do capítulo 16, o verso 18, Jesus diz a Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Cada um de nós tem aqui o nosso nome, o nosso prenome, a nossa identificação, assim como os discípulos, os apóstolos também o tinham. Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja de Jesus Cristo. Igreja que vive em comunhão significa que cada um de nós, individualmente, assumindo a responsabilidade de ser igreja, porque fomos transformados pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. E nós nos tornamos povo de Deus. Mas é necessário que isto seja o somatório de cada um de nós. Infelizmente, nós temos o costume de dizer que nós vamos à igreja, não se vai à igreja. O pastor fez referência à questão da ação missionária na França. Na França temos a seguinte ideia: quando se diz eu vou à igreja, tem-se a certeza que é um católico dizendo que vai à missa. O chamado protestante, o reformado, como se diz na França, ele nunca diz eu vou à igreja, ele vai dizer eu vou ao templo. Interessante isso, não é? Os dois são cristãos, mas o conceito é diferente. Nós não podemos ir à igreja, nós temos que ser igreja. Um dos grandes problemas nossos como cristãos é que por vezes nós damos uma certa importância, uma grande importância a verbos inadequados. Um deles é este: ir à igreja. Precisamos nos tornar igreja e nos reunir com todos que são igreja, para então manifestarmos no culto público a ação da igreja de Jesus Cristo. O verbo mais importante para nós tem que ser o verbo ser. Não é nem o verbo ter e muito menos o fazer. Nós precisamos ser. E ser igreja significa ter este entendimento do que Jesus disse a Pedro. Você, Pedro, você é Pedro, mas eu sou a pedra, sou a rocha. Há uma versão que diz exatamente isso, que Jesus é a rocha, essa rocha que nunca pode ser abalada. Nós vivemos num mundo terrível que aparentemente está contra a igreja. E nós tememos que um dia as igrejas fechem suas portas. Isto nunca acontecerá. Um governo, uma autoridade pode vir fechar, lacrar a porta deste templo, mas isto não acontecerá com a igreja. Jamais. Porque a igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é a ação do Espírito Santo em cada um de nós. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro, em grego, Petrus, e rocha, Petra. Jesus está se referindo a ele. A igreja é edificada nele. É ele o construtor da igreja. E é interessante que uma versão que tenho aqui vai dizer assim: você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, você é igreja. Não tenha medo das forças do inferno. As forças do inferno não prevalecerão contra você. Nenhuma ação diabólica pode atingir a igreja de Jesus Cristo que você é. Mas para isto nós precisamos então ter plenamente aquilo que estamos chamando de comunhão. A comunhão, lá uma palavrinha grega, koinonia, não é apenas ter as coisas em comum, não é apenas estar realizando algo
que nós mesmos imaginamos ser a vontade de Deus. A comunhão, essa ideia de koinonia, essa ideia de intimidade com Deus. E para tanto nós precisamos entender a nossa missão. Por vezes nós dizemos a missão da igreja. A missão da igreja é que somos nós, individualmente. Não há como ter uma ação da igreja se você não agir. Não há como sermos igreja de Cristo se nós não estivermos identificados com Ele. Este pertencimento ao corpo de Cristo, como membros que somos. Bem, voltando a falar da França, havia na França, pastor Nelson, um rei que se dizia ser ele mesmo a França. E esse rei, Luís XIV, ele tinha a ideia de que a França era toda dele. Não é esta a ideia quando eu digo eu sou a igreja. Não é a ideia do rei Sol, Le Roi Soleil, como ele era chamado. Não é esta a ideia de que eu sou a igreja porque a igreja é minha. É a ideia de eu sou a igreja porque o Senhor que me comanda, que me dirige, me faz ser parte integrante do seu corpo, igreja de Cristo. E como igreja de Cristo eu sou imbatível. Como igreja de Cristo ninguém me comanda a não ser o Senhor. Como igreja de Cristo ninguém vai tirar aquilo que eu tenho, a minha salvação. As doutrinas bíblicas são muito claras. No entanto, as interpretações são interpretações que os homens dão, e nós precisamos entender que essas interpretações são por vezes dentro de padrões eclesiásticos, doutrinários, teológicos, que não têm o respaldo bíblico. Crente que é crente não perde a salvação. A salvação nos é dada e nós nos tornamos propriedade de Cristo. Dizia ontem, numa igreja onde preguei, que a ideia de pertencer ao Senhor Jesus Cristo é uma ideia que nós precisamos ir lá no Novo Testamento, entendendo, buscando o sentido do que somos. O que somos de Cristo? Bem, se somos a igreja, o que somos dele? Talvez nós pudéssemos tentar responder: o que somos de Cristo? O que você é de Cristo? Irmão? Como? Não, o que você é de Cristo. O Cordeiro é Ele. Ele é o Verbo, Cristo. Mas o que você é de Cristo? Servo. Bonita essa palavra servo, não é? Lá no Novo Testamento, esta palavra não é servo. Sabe o que é? Escravo. Escravo. Sabe por que somos escravos de Cristo? Porque Cristo nos comprou, somos dele. Sabe por que somos igreja? Porque somos dele e ele vive em nós. Igreja de Jesus Cristo. A comunhão é algo que nos faz sentir esta presença de Cristo em nós, de tal forma que nada nem ninguém pode nos abalar. Então o Senhor diz a Pedro: tu és Pedro, mas é sobre mim que a igreja está solidificada, edificada, fortalecida, e nada nem ninguém, nem todas as hostes do inferno poderão abalar a igreja. É esta a ideia que precisamos ter. Comunhão. A comunhão é intimidade. A comunhão não é ter as coisas em comum. A comunhão não é um regime político. A comunhão não é uma ideia que se tem para desenvolver. A comunhão é a intimidade. Esta intimidade vem porque Cristo nos comprou, nós nos tornamos escravos dele, e ele nos faz ter relação direta com o Pai. Pensem na cruz de Cristo. Pensem numa cruz
E a cruz como uma identificação da comunhão. Ao pegarmos a haste central, nós a vemos sendo direcionada para os céus. Nesta verticalidade que é a minha comunhão, como igreja que sou, como servo que sou, escravo que sou, comprado pelo sangue de Cristo, a cruz me leva até o Senhor e eu tenho comunhão com o Senhor. E esta comunhão com Deus me faz ser imbatível. Esta comunhão com o Senhor me dá paz, me dá alegria, me dá esperança, me dá confiança. Eu tenho uma ligação direta com Deus, porque sou escravo de Cristo. Você tem uma ligação direta com Cristo, porque você foi salvo por Cristo. Nada nem ninguém pode tirar esta comunhão. Nada nem ninguém pode tirar esta identidade, este pertencimento. Você pertence a Cristo, e a ideia é que Cristo está em você. Este templo é o local em que nós nos reunimos como igreja que somos, cada um e todos juntos. Mas o Senhor diz que não mora, que não habita em templos feitos pela mão do homem. Você, quando aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você se tornou templo de Deus, templo do Espírito Santo. E este templo do Espírito Santo nos permite então ter esta verticalidade da comunhão com o Senhor. E ao olharmos para a cruz, nós vemos que a cruz tem os seus braços de um lado para o outro, que vai do Ocidente ao Oriente. E nesta ação horizontal, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós não temos comunhão com aqueles que não são de Cristo, nem mesmo os nossos familiares, nem mesmo os nossos parentes, os nossos pais, os nossos filhos. Aqueles que não são de Cristo, nós não temos comunhão com eles. Nós não temos esta vida em comum, este entendimento em comum que somos de Cristo. Igreja Batista do Ipiranga é de Cristo Jesus. Cada um que dela participa, que nela comunga com o Senhor, nela tem a comunhão uns com os outros, se torna e é templo do Espírito Santo, igreja de Jesus Cristo. Como é importante termos este entendimento. Então a minha verticalidade com Deus me permite e exige de mim, porque é na cruz de Cristo que eu vejo isto, que se eu tenho comunhão com Deus, a exigência de Deus é que eu tenha comunhão uns com os outros, com aqueles que têm a visão da ação do Espírito Santo, a salvação, a garantia do perdão. Igreja em comunhão é igreja que vive entendendo o perdão. O perdão é algo que nós temos que praticar todos os dias. O perdão é algo que nos envolve e atinge o nosso ser de tal maneira que nós passamos a entender que quando nós perdoamos, nós ganhamos. Perdoar é absorver o prejuízo. Tomem nota. Perdoar é absorver o prejuízo. Seja ele qual for. Quando for, onde for, como for. Quando eu perdoo, eu tenho a liberdade de tirar o peso da minha vida, aquele peso que foi a mágoa, a dor, o sofrimento, a injúria, a injustiça. A comunhão exige de mim perdão, absoluto e total perdão. Perdão que não volta a fazer cobranças. Perdão que me faz olhar o outro com os olhos do Senhor. Cometo erros, então preciso ser perdoado. Muitas das vezes eu nem percebo os erros que cometo. Sou imperfeito. O perfeito é Cristo.
E Cristo em mim me faz entender que eu preciso pedir perdão, mesmo não sabendo por quê. Algumas vezes alguém se aborrece com o outro porque o outro olhou, e costuma dizer, olhou feio para mim. Sabe por que alguém olha feio para você? Porque os seus olhos não viram a beleza do olhar do outro. Só por isso. Então não é o outro, sou eu. Não é o outro que tem a dificuldade de olhar de uma maneira que me faça sentir tranquilidade e paz. É a minha ausência de comunhão. Quando eu tenho comunhão com o Senhor, eu preciso entender e participar desta comunhão de tal maneira que o Senhor me ajuda a viver a graça do Senhor. E é assim que esta igreja tem pregado há 65 anos. É assim que nós batistas há 150 anos estamos pregando essa mensagem aqui no estado de São Paulo, no Brasil. É assim que cada igreja, mesmo distante no espaço geograficamente, distante no entendimento da língua, aqueles em outros países, no entanto, tendo a mesma percepção da unidade em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos entendendo que Ele faz em nós o caminho inverso do caminho do mundo. O caminho do Senhor é o caminho do perdão, é o caminho da ajuda, é o caminho da busca do outro. É muito fácil para cada um de nós fazer alguma coisa para que os outros vejam, mas é indispensável que nós tenhamos a visão do entendimento da busca da vontade de Deus a cada passo. E nesta busca, na fidelidade ao Senhor, termos o desejo de viver uma plena comunhão uns com os outros, para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo abunde no coração e faça com que nós, como igreja, tenhamos a possibilidade de viver uma experiência nova. Ao ler este texto, que nos fala de Jesus como a rocha, e cada um de nós como apenas um pedregulho, uma pequena pedra. Pedro era a pequena pedra. Eu sou uma pedra menor do que Pedro. Cada um de nós é esta pedrinha, mas nós estamos solidificados na rocha de Jesus Cristo. E por isso, ao entendermos que nenhuma força do inimigo pode nos destruir, nós precisamos parar de ter medo do que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Precisamos parar de estar preocupados com o fim do mundo. Hoje eu ouço tantos crentes falando do fim do mundo, preocupados com o a nova ordem mundial. Eu vejo tantos crentes, tantas igrejas procurando fazer algo para que no mundo se sinta uma paz comprada por exercício de ações sociais. Nós precisamos simplesmente entender que nenhuma força pode quebrar a verdadeira comunhão que você e eu, nós, a igreja, tem com o Senhor. E que nada pode acontecer para tirar a minha comunhão com aqueles que estão ao meu lado, aqueles que caminham comigo, aqueles que passam a ter o entendimento da graça do Senhor. Esta comunhão na vertical me dá a possibilidade de viver esta comunhão na horizontal. E que comunhão não é apenas comer juntos, se bem que isso é muito bom. Eu vou vir domingo, é domingo que vem à noite? Então vamos estar pelo menos na hora de comer, não é? Porque comer é bom. E comer, a mesa é um lugar de comunhão, mas não é a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão é eu ser capaz, mesmo de não me encontrar com você, mesmo de não ver você, amar você.
e fazer tudo para que este amor, como igreja que somos, se desenvolva para que outros conheçam a comunhão. Desfrutar da comunhão com Deus é extraordinário e maravilhoso. Mas desfrutar desta comunhão exige que nós estejamos preparando outros para a verdadeira comunhão. Igreja Batista do Ipiranga, querido pastor Nelson, que o Espírito Santo continue fazendo com que esta igreja viva a plena comunhão com o Senhor. Esta comunhão que é intimidade, esta comunhão que é pertencimento, esta comunhão que é amor, esta comunhão que nos faz sentir a cada dia que somos apenas escravos de Cristo Jesus. E como escravos de Cristo, somos igreja, membros do corpo, participantes da graça, experimentando a misericórdia do Senhor, e nada nem ninguém tirará este privilégio, porque nos foi dado, nada fizemos para adquiri-lo, nos foi dado de graça. Continuem vivendo em comunhão, hoje, cada dia, sempre, levando outros a conhecerem a graça de Jesus para experimentarem a perfeita comunhão com o nosso Deus. Que Deus abençoe você.